Arielle, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença aqui no Ponto P. Tudo bem? Oi, boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos os ouvintes. A gente que agradece aí pela oportunidade de estar trazendo a informação para a população. A gente tem que informar, né? Na verdade, essa campanha tem um foco, que são os adolescentes, é isso? Adolescentes e crianças? Vamos comentar sobre isso, Arielle. Exatamente, né? Essa campanha é a campanha de multivacinação para as crianças e para os adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então, é uma campanha que tem a estratégia, como estratégia principal, o resgate das vacinas que porventura estejam em atraso, das vacinas que estão com esquemas incompletos ou que estejam faltando, né? Então, a gente orienta aí que os pais e responsáveis procurem as salas de vacina com as cadernetas de vacinação, que aí o profissional da saúde, lá o vacinador, vai estar avaliando essa caderneta para estar colocando em dia. Começou dia 14, sábado, vai até quando? E também tem a questão, né? Vai até quando? E esses municípios atingidos pela chuva, porque ficou uma situação complicada em várias cidades, né, Arielle? Exatamente, né? A gente iniciou aí no dia 14, vai até o dia 28 de outubro. No próximo sábado, dia 21, a gente tem o dia D, que é aquele sábado que as unidades ficam abertas para estar recebendo a população, que às vezes não consegue durante a semana pelas atividades diárias, né? E realmente a gente tem essa preocupação aí com os municípios que estão nessa situação de emergência, que não estão conseguindo abrir as unidades ainda, né? Então, para esses municípios, a gente vai estar pensando aí em estratégias diferenciadas, em talvez em outras datas, em prorrogar para estes municípios afetados, mas aí vão ser estratégias mais pontuais. Que tipo de vacinas? Vamos falar aí, porque o pessoal meio que ficou com ranço de vacina, né, Ariela? É complicado. Vamos lá, vamos falar sobre quais vacinas, porque são muitas vacinas que estão disponíveis e são para doenças assim que são importantíssimas, que as pessoas não estão procurando os postos para fazer nos seus filhos. Vamos, bora lá comentar um pouquinho sobre isso. Então, são muitas mesmas, são cerca de 18 tipos de vacina que protege contra mais de 20 doenças, né? Então, são as vacinas da rotina da criança e do adolescente, além das vacinas também da campanha que a gente tem ainda da influenza e da Covid, para os pais e responsáveis estarem colocando em dia. São doenças que a gente já tem algumas eliminadas, né? Então, e outras com risco de estar retornando para o país, retornando para o estado. O exemplo de uma delas é a poliomielite, né, uma grande preocupação hoje, para que a gente não tenha caso depois de 30 anos, uma doença grave que deixa sequelas, né. A gente também tem a circulação aí das meningites, tem casos, e nós temos vacina que previne contra alguns tipos de meningite, além de sarampo, de rubéola, tétano. O tétano parece que não tem mais, não se escuta, mas a gente ainda tem casos de tétano no estado, né? Outra doença grave de alta letalidade, então, se pega a doença, o risco de ir a óbito é grande. Entre outras, né? Febre amarela, HPV para os adolescentes, que protege aí contra cânceres, né? Muito importante estar fazendo aí nessa faixa etária. A meningo ACWY, da meningite, para esse grupo de adolescentes também, que ainda está um pouco baixa a procura. Então, vamos aproveitar esse momento para estar colocando em dia aí a caderneta das crianças e adolescentes e aproveitar a oportunidade para colocar também dos pais irresponsáveis, né? Já aproveita e já coloca em dia aí a sua vacinação também, porque hoje a gente tem vacina para todas as idades, né? É isso aí, gente. Ainda tá meio complicada a procura, assim, a situação, o pessoal ainda tem um certo receio das vacinas, como é que tá? Porque foram feitas muitas campanhas, né, Arielle? Muitas campanhas a gente tem acompanhado desde do fim da pandemia até o momento, eu participei de várias campanhas, inclusive, da importância da vacinação. Vocês têm percebido uma crescente ou estagnou? Como é que está essa situação? De um modo geral, né, o que a gente vê aí nas coberturas, principalmente das crianças, que é o que a gente tem como indicador, elas estão abaixo da meta, é preocupante, isso significa que a gente tem ainda crianças suscetíveis que podem adoecer, mas a gente conseguiu aumentar um pouco e manter esse nível maior do que nos anos anteriores. Isso é Mas a bom. gente ainda precisa alcançar aí números maiores, né? Proteger mais ainda a nossa população.
É complicado, realmente. E a Div tá nessa campanha diretaço, né, gente. Para mais informações, Arielle, como é que o pessoal é diretamente no posto? Só pega a caderneta e vai? Como é que é? Isso, pega a sua caderneta de vacinação, né, da criança, do adolescente, procura uma sala de vacina que o profissional vai estar avaliando. A gente também orienta que a população entre em contato, se tiver dúvida com a Secretaria Municipal do seu município, né, as ações elas podem diferenciar um pouco sobre os horários de atendimento de município para município, então para que se informe também aí nos sites oficiais, né, tanto do Ministério da Saúde quanto do Estado, para que tenha a informação correta. Qual é a previsão de vacinação? Quantas crianças e adolescentes vocês pretendem aí chegar nessa campanha? 14, 21, menos de 10 dias, né, de campanha. Então, essa campanha ela é um pouco diferenciada das demais, né, com as outras a gente tem meta para cumprir, da influenza, por exemplo, ou da poliomielite, do sarampo de anos anteriores, a multivacinação a gente não tem um número, não tem uma meta, porque são crianças que estão em atraso. Então, o que que a gente vai ter ao longo aí desses anos, dessas 2 semanas, a gente vai conseguir estar avaliando daquelas crianças que procuraram as unidades de saúde, crianças e adolescentes, quantas precisaram receber pelo menos uma vacina. Mas a gente Uhum. não tem uma meta a alcançar, então a gente pede aí mais uma vez, para que os pais e responsáveis procurem as salas de vacina com suas crianças e seus adolescentes. Mas a DIV tem uma noção do atraso das vacinas, mais ou menos? Assim, tem um estudo sobre isso, o percentual de crianças e adolescentes que ainda não procuraram para completar sua caderneta de vacinação? A gente não tem esse número para estar repassando, né, o que a gente sabe é que, por exemplo, a gente trabalha com um indicador de 10 vacinas na idade infantil, e Certo. nessa faixa etária a gente está variando a cobertura entre 80 a 85%, numa meta de 95% para cada uma delas, algumas é Aham. 90%, então tem particularidades de cada vacina, né, então a gente tem aí, se for pensar em cada vacina, pelo menos 15% sem vacinação, né. É isso aí. Gente, até dia 21, municípios afetados pela chuva vai ser cada caso vai ser pontual, estudado. É isso, né, Ariane? Isso, até dia 28, dia 21 é o dia D, que é o sábado Ah, agora, o próximo sábado, que as salas certo. ficam abertas, e os municípios que a gente sabe que não vão começar, né, nessa semana, por conta dos Sim. estragos, por conta dessa tragédia das chuvas, a gente vai estar pensando em ações pontuais, provavelmente aí terão também uma outra data. Então, dia 21, sábado que vem, é dia D. Então, todos os Isso, postos abertos o dia inteiro. Mas a campanha vai se estender até dia 28? isso mesmo, Ah, até dia então tá 28. certo, gente. Tem tempo de monte aí para você procurar. Não tem desculpa, né, Arielle? Não tem desculpa porque tem bastante tempo e é nos postos só levar a caderneta e vamos lá, vamos proteger nossos filhos aí, nossos sobrinhos, amigos. A melhor campanha é a boca ainda, né, Arielle? Então, assim, vamos lá, vamos incentivar a fofoca da multivacinação, por favor, bora Isso lá. mesmo, perfeito. Bora Arielle, vacinar. muito obrigada pela tua participação. A gente sempre incentiva aqui a prevenção e a DIV faz um trabalho excelente nessa questão. Então, muito obrigada. Falei aqui com a Arielle Fialho, gerente de imunização da DIV SC. Mais algum recado? É isso mesmo, é que a gente tem aí uma excelente semana, a gente agradece mais uma vez pela nossa participação e que os pais responsáveis, então, procurem aí as salas de vacina para colocar em dia a vacinação das crianças, dos adolescentes e deles mesmo. É isso aí. Não me escute, escute a especialista. Ela tá dizendo tá certo. Então, bora lá. Arielle, beijo, querida. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho aí que a DIV desenvolve, que vocês desenvolvem. Até a próxima.